Caros alunos da Universidade Salgado de Oliveira, estou gravando uma videoaula para vocês aqui devido à situação que o nosso país passa pela essa pandemia do coronavírus. O melhor lugar é ficar em casa para não se propagar o vírus. Então hoje eu estou gravando uma videoaula sobre marketing e inovação. Conforme eu já tinha falado em sala de aula, eu pedi para vocês lessem esse livro aqui, Oportunidade Disfarçada, do Carlos Domingues. Mas isso não é para agora, inclusive eu coloquei uma atividade para vocês fazerem, mas eu já pedi isso desde o início do semestre, que eu vou tirar 2 questões desse livro para a prova, para V1, mas fica tranquilo, para a prova V1. Então, isso aqui, uma atividade que eu deixei para vocês fazerem, é ler esse livro, aproveitar que vocês estão em casa para ler esse livro, exatamente para vocês entenderem por que surgiram as marcas, como surgiram as marcas, quais são os processos inovatórios que fizeram essas marcas surgir. Foi por acaso, não foi por acaso, e de que forma ela surgiu. Esse livro é interessantíssimo e muito bom. E eu pedi para vocês também, se vocês pudessem, a Bíblia da Inovação. Esse livro também é muito bom, que é do Fernando Trias de Aves, e esse livro é realmente do Philip Kotler. Esse Philip Kotler é o bambambam da parte de marketing e de planejamento. Então, aprendam, leiam, aproveitem esse tempo para fazer isso. E hoje, na nossa videoaula, eu continuo falando sobre marketing. Já disse para vocês que marketing ele não cria necessidade, ele desperta o desejo. O marketing ele é o despertador do desejo, ele faz com que você deseje algum produto, ele não cria essa necessidade. Então, como eu já estava falando anteriormente sobre o comportamento do consumidor, observe na apostila que eu mandei para vocês, lá no quadro motivação, o que motiva um cliente a comprar, qual é a força motriz interna do indivíduo que impede a ação de comprar. Necessidades e desejos não satisfeitos, tensão, aprendizado, força, processo cognitivo, é o processo de pensamento, comportamento, como ele se comporta, objetivo ou satisfação de sua necessidade, ele ficou satisfeito com aquilo que ele comprou, ele está satisfeito com aquilo que ele vai comprar, e redução de tensão na hora da compra. Tudo isso surge algum tempo atrás, porque um cara chamado Abraham Maslow, ele construiu uma pirâmide, a gente chama a pirâmide das necessidades, onde ele conseguiu enxergar que o operário tinha necessidade, 5 pontos de necessidade. No sopé dessa pirâmide estava lá a necessidade fisiológica, a de segurança, a de amor e integração, que a gente chama de necessidade social, a de autoestima e a de autorrealização. Através da pirâmide de Maslow, o marketing fez uma adaptação para isso. Então, o que ele fez? Na necessidade fisiológica, ele fez um apelo. Ele já sabe que existe uma necessidade premente, então ele desperta o desejo para as pessoas consumirem bebidas, remédios, alimentos. Segurança, seguro, sistema de alarme, investimento. Sociais, vestuário, bebidas, clube, acessório. Estima, carros, mobília, cartões de crédito, lojas, bebidas alcoólicas e cosméticos. Autorrealização, hobbies, viagem, educação, culturas e bens de luxo. Então, há uma adaptação do marketing às necessidades humanas de Abraham Maslow. Mais uma vez, o marketing cria necessidade, ele não cria. O marketing apenas desperta o desejo. O marketing pode tornar um consumidor consciente de necessidades latentes, mas fundamentalmente ele cria o desejo de consumo. Então, necessidade versus desejo. A necessidade é a coisa geral. Quando você vai no supermercado, fazer uma compra no supermercado, você compra por necessidade. E quando essa compra se torna desejo? Quando um locutor dentro do supermercado diz assim, olha, quem comprar picanha agora está custando R$20. Você olha a sua lista de necessidade e vê que você pode cortar algum item e comprar o objeto do seu desejo, que é comer uma picanha no churrasco. Então você transformou uma necessidade em desejo. São produtos que são direcionados exatamente para despertar isso em você. Isso traz um envolvimento com o consumidor, com a marca. A relevância do objeto ela é percebida de uma pessoa com base nas suas necessidades, valores e interesses inerentes. Isso é altamente importante, porque a marca, ele já sabe qual é o público-alvo, ele já sabe qual é o comportamento do seu cliente, do seu consumidor. Então, para que haja um envolvimento, eu preciso de pessoas, de situação e objeto para poder envolver. Então, eu já sei qual é o comportamento do ser humano. Eu já sei
Qual o tipo de situação que eu posso transformar uma necessidade em um desejo? E qual objeto que eu tenho que oferecer? Porque eu já tenho de antemão todo o seu comportamento de consumo. Então, como ele influencia? Quais são os fatores? Fatores pessoais. A necessidade, a importância, interesses, valores. Quais são os fatores em relação ao objeto? Diferenciação das alternativas, fontes de comunicação, conteúdo de comunicação. Tudo isso influencia no que é aquilo que você vai vender. Quais são os fatores situacionais? Compra, uso, ocasião, tudo que vai... Por exemplo, agora com essa pandemia, qual o aumento de consumo? Qual o fator situacional? A pandemia, então, máscara, álcool gel sumiu das prateleiras. As pessoas consumiram tudo exatamente para se precaver em relação à sua saúde. Obviamente que qual o impacto desse movimento? Anúncio, o produto, a decisão da compra, tem alguns resultados. O que acontece? Comissão de contra-argumento, eficiência dos anúncios na indução da compra, importância relativa da classe do produto, fora outros resultados que podem te levar à compra. Tudo isso é influenciado no processo de decisão de compra. A influência do ambiente, a diferença individual, o processo psicológico, tudo isso influencia. A gente já sabe que no processo psicológico, o que é percepção? A capacidade de perceber o produto, qual a sua função em relação àquilo que você necessita. Então, você processa informação, a mídia, ela começa, o marketing, ele começa a te bombardear com várias informações. Com isso, você tem uma aprendizagem em relação ao produto e tem uma memorização. Quando você vê uma coisa e aí você lembra daquele produto. Por exemplo, quando você vê esse símbolo, te lembra Banco Itaú. Exatamente. O processo de aprendizagem e memorização, o marketing trabalha muito isso. A simbologia para despertar o desejo de você abrir uma conta ou comprar qualquer outro produto do banco. Atitude e mudança de comportamento. Você pode mudar de atitude e mudança. A gente sabe disso, né? Por exemplo, antigamente existia as pessoas que comiam naturalmente. Depois começaram a surgir os vegetarianos. Depois já começaram a surgir os veganos. E aí são mudanças comportamentais que ao longo do tempo foram se modificando com o desenvolvimento da própria sociedade. Isso é coisa natural. Então, o que é percepção no seu conceito? Significa atribuir dados brutos, por exemplo, como percebemos luz, cor, som, odor e textura. Observe que eu já até falei isso em aula para vocês. Existe uma loja chamada Canton. Isso não é propaganda, só estou falando um exemplo. E ela coloca no sistema de ar-condicionado um odor que é típico da loja. Quando você passa pela calçada, você sente aquele aroma, aquela coisa, aquele cheiro gostoso, e aquilo fica gravado na sua mente. Toda vez que você passa aquele cheiro, você sabe que ali tem uma loja da Cantão. Então, para perceber tudo isso, a gente trabalha com os 5 sentidos. Isso é coisa fundamental. Então, o marketing trabalha muito com isso. Com a visão, muito clara, com a audição, com o paladar e com o olfato e o tato. Ele trabalha muito bem os 5 sentidos nossos. Então, tem produtos que você tem que tocar, tem produtos que você tem que ouvir, tem produtos que você tem que ver. Cada cliente ele tem uma característica. A gente tem clientes visuais, a gente tem clientes auditivos e a gente tem clientes sinestésicos. Então, a gente trabalha muito nesse sentido para conseguir chegar próximo desses clientes. Caros alunos, na próxima semana eu vou gravar mais uma videoaula para vocês, mas espero que vocês tenham tudo bem, que vocês permaneçam em casa até a segunda ordem. Se protejam. Nós estamos passando um problema muito sério, mas isso tudo vai passar. Quero que vocês se cuidem. Fiquem na paz. Até a próxima aula.